Todo mundo conhece a história. Primeiro Adão, Eva, a maçã. E bom, o resto é história. Mas e se essa história toda for só a continuação? E se muito antes do primeiro humano ganhar seu iPhone de última geração, já existisse uma civilização na Terra que olhava para as pirâmides do Egito como, bem, digamos, algo retrô? Parece loucura? Talvez, mas existem artefatos espalhados pelo mundo que fazem os arqueólogos darem aquela tossidinha sem graça e mudarem de assunto. Então, quem eram eles, esses proto-humanos ou visitantes do espaço sideral que construíram tudo antes de nós e depois simplesmente sumiram? Vamos imaginar o arquiteto-chefe dessa civilização pré-adâmica. Vamos chamá-lo de, sei lá, Zar. Ele não era como a gente. Provavelmente era mais alto, talvez brilhasse no escuro. O design deles era claramente premium. O ambiente dele era a Terra, mas uma Terra estéril, uma tela em branco. A grande ideia dele era simples como um velocípede. Cara, e se a gente começar a vida aqui, mas não do zero, vamos dar logo os cheat codes. O objetivo do Zar não era só plantar uma árvore, ele queria criar uma mente capaz de apreciar a genialidade do projeto. Ele era, basicamente, um game designer que decidiu dar aos jogadores, nós, acesso imediato ao modo criativo. Ele e sua equipe, tipo uns engenheiros celestiais, espalharam pelo planeta o que hoje chamamos de artefatos fora de lugar. Baterias com milhares de anos, mecanismos que não deveriam existir naquela era, coisa deles. Mas aí é que está o erro trágico dele. O Zar sofria do mesmo problema de muito programador hoje. Ele lançou o produto em versão beta e foi tirar férias, esquecendo de deixar o saque funcionando. Ele tinha certeza de que os usuários, nós, de novo, iriam ler o manual. Mas nós não lemos. Nós começamos a usar microchips para pregar pregos. A melhor cena que o descreve? Provavelmente ele largando um complexo de energia super avançado no platô de Gizé, pensando, é tudo bem intuitivo. A grande ideia em si era um puro papo de startup. Chamava-se Projeto Prometeu 2.0. A essência, não esperar milhões de anos de evolução, mas dar logo um empurrão nas espécies primitivas. Como? Através de campos de ressonância. Eles não estavam só construindo prédios, eles estavam afinando o planeta inteiro como um violão gigante. As pirâmides e outros megalitos deveriam ser os amplificadores desse campo, transmitindo conhecimento e acelerando o desenvolvimento do cérebro. Por que eles achavam que isso ia dar certo? Bom, lá na placa-mãe deles, o planeta natal, funcionou perfeitamente. Eles acreditavam nas leis universais da física e Tate da psicologia. Eles pensaram que se você der uma ferramenta a uma criatura, ela vai usá-la. Eles só não contavam com uma coisa. Se você der uma calculadora a um macaco, é provável que ele a use para quebrar uma noz. Eles apostaram na razão e deram de cara com o instinto. Consequências inesperadas? Opa, e como? Em vez de usar as pirâmides como fontes de energia ou bibliotecas de conhecimento, os humanos as transformaram em tumbas. É como dar um supercomputador de presente para alguém e a pessoa usá-lo como um descanso de copo muito caro. O resultado mais irônico, a gente ainda discute como eles empurraram as pedras, em vez de perguntar por quê. Estamos discutindo logística em vez de física de alta energia. Vamos pegar aquele detalhe que mudou tudo, a grande pirâmide de Gizé. Para nós é um monte de pedra. Para eles era uma peça-chave de infraestrutura. Não é uma tumba, é, se você quiser, uma mistura de usina de energia, transmissor e HD externo, antes de ela se tornar importante para nós, ou seja, quando os egípcios a encontraram, ela era só parte de uma rede global. Ela zumbia, não metaforicamente, mas literalmente. Essa coisa foi construída com uma precisão que nossos engenheiros chamariam de exagerada. Os dutos internos não são ventilação, são guias de onda. O sarcófago na Câmara do Rei não é um caixão, é um ressonador, afinado numa frequência específica. O processo que ela iniciava era invisível. Ela coletava as correntes telúricas da Terra e as convertia em radiação de micro-ondas, que, por sua vez, alimentava suas naves ou outros dispositivos em órbita. E como isso afetou o cidadão comum? Imagine um sacerdote egípcio que, sem querer,
entrou numa pirâmide em funcionamento. Ele não entendeu o que era, mas ele sentiu as vibrações, o zumbido estranho, talvez alucinações por causa do infrassom. Ele saiu de lá se declarando iniciado. Assim nasceu uma casta de sacerdotes que guardava zelosamente um segredo sobre o qual eles não tinham a menor ideia de como funcionava. Eles apenas copiaram o design em escalas menores, criando um culto à carga. Ok, então como essa Wikipédia alienígena deveria funcionar? Vou explicar no bar. Imagine que você quer ensinar um cachorro a usar a internet. É inútil dar um notebook para ele, mas e se você pudesse transmitir os conceitos básicos direto para o cérebro dele? Era isso que os arquitetos estavam fazendo. O problema que eles estavam resolvendo era o início frio da civilização. Como pular do graveto de cavar direto para equações diferenciais. As etapas principais eram estas. Etapa 1, o hardware, construir uma rede de ressonadores, pirâmides, Stonehenge, pelo planeta todo em pontos-chave de energia. Etapa 2, o software, carregar nessa rede um pacote básico de conhecimento, matemática, astronomia, física. Etapa 3, a transmissão, ligar a rede. Ela começa a vibrar numa frequência que estimula suavemente certas áreas do cérebro das espécies em desenvolvimento, nós, nos empurrando para descobertas. A parte mais genial era o aprendizado passivo. Você não precisava sentar numa carteira. Você só vivia perto de um transmissor e ficava mais inteligente. E a parte mais idiota? Eles não instalaram um filtro de conteúdo. Eles transmitiam tudo de uma vez. E quando uma mente primitiva recebia dados sobre física nuclear, ela não construía um reator. Ela inventava um deus do trovão que atirava raios. A analogia moderna é como deixar seu celular desbloqueado num jardim de infância. O resultado é imprevisível. Agora vamos avançar milhares de anos. Os arquitetos sumiram, o Wi-Fi deles caiu, entra em cena o egípcio comum, vamos chamá-lo de Mary. Antes de seus ancestrais tropeçarem nesses megalitos, a vida dele era simples, o Nilo enche. Bom, o Nilo não enche, muito ruim. Seus deuses eram crocodilos, gatos e o sol. Tudo fazia sentido. E então o faraó dele encontra essas coisas gigantes. O dilema que o Mary enfrentou não foi como isso foi construído, mas o que a gente faz com isso. Imagine que você encontra um porta-aviões no seu quintal. Você não sabe como ele flutua, mas, cara, é impressionante. Como você se adapta? Exato, você começa a rezar para ele. E melhor ainda, você constrói um menorzinho ao lado de barro e galhos. Os egípcios se tornaram a primeira equipe de suporte técnico do mundo, tentando manter uma tecnologia sem ter um manual. Eles copiavam meticulosamente hieróglifos, que eram essencialmente diagramas de engenharia, transformando-os em textos sagrados. Eles tentavam ligar as pirâmides fazendo rituais. A vida deles depois disso virou uma bagunça, um culto à carga gigante. Eles construíram toda a civilização deles ao redor de artefatos que eram tão misteriosos para eles quanto um buraco negro é para nós. Quem foi a principal vítima desse presente? Ironicamente, nós mesmos, a humanidade. Recebemos tecnologia para a qual não estávamos mentalmente prontos. O lado sombrio desse progresso é que pulamos várias etapas cruciais do desenvolvimento social. Fomos basicamente aprovados no ensino médio por decreto, mas nunca aprendemos a fazer amigos no recreio. Que recurso foi desperdiçado? Milênios, civilizações inteiras como os egípcios ou os maias gastaram suas melhores mentes não para entender o legado dos arquitetos, mas para copiá-lo. Eles construíram suas pirâmides não como máquinas, mas como símbolos. É como se encontrássemos uma Ferrari, mas em vez de estudar o motor, começássemos a construir réplicas exatas de madeira para rezar para ela. Um volume colossal de recursos de engenharia e humanos, tudo gasto em imitação. A consequência cômica ou triste disso, toda a nossa arqueologia. Olhamos para um cortador de plasma complexo no museu e escrevemos na placa, objeto ritual, propósito desconhecido. Encontramos os diagramas de um motor de hiperespaço e chamamos de calendário. Essa é a ironia máxima. Estamos sobre ombros de gigantes, mas achamos que são apenas colinas estranhas e tentamos acampar nelas. Então, quem estava aqui antes de Adão?
Ao que tudo indica, uma civilização de engenheiros arrogantes, mas geniais, que nos viam como seu projeto de TCC. Eles nos deixaram o código-fonte do universo embutido em pedra, e nós usamos esses servidores como tumbas para gatos e faraós. Eles não desapareceram, eles simplesmente viram que a missão deu errado e foram embora, decepcionados com seus alunos. Mas o que vocês acham? Nós realmente perdemos nossa chance e seguimos o caminho de um culto à carga, adorando tecnologia que não entendemos? Ou tudo isso é só papo furado e as pirâmides foram construídas por milhares de pessoas na raça com cordas e muito esforço? Deixem aí nos comentários qual versão vocês compram. E não se esqueçam de checar se estão inscritos, senão vão perder todo o robô da bagunça. E da próxima vez vamos falar sobre como um único erro de cálculo, feito por um monge bêbado na Idade Média, pode ter mudado completamente o mapa do mundo moderno. E por que talvez estejamos vivendo na linha do tempo errada.